Dia 9. O que faz Deus sorrir? Números capítulo 6, verso 25. Que o Senhor sorria para você. Salmo 119, verso 135. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. O sorriso de Deus é o objetivo de sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 10, descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então, se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao seu Senhor. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que eu e você existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer outra coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que o seu tempo seja dedicado para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o seu maior objetivo de vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e apenas agiu com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Imagine esta cena. Um dia, Deus se aproxima de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou
e nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas, que Ele o ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz em Salmos 147, versículo 10 e 11, que o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que ele estava construindo em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um processo de adoração. Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos seus filhos, que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma, os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes tipos de animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isto é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demorar para obedecer é desobediência. Obediência tardia é desobediência. Deus não lhe deve explicação. Nem precisa apresentar um motivo para você fazer tudo o que Ele manda. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem as que tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que magoou. Todavia, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação.
ela vem de graça, não por esforço, mas como filho de Deus. Você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, porque a obediência agrada a Deus. E por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse em João capítulo 14, verso 15, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Deus sorri quando louvamos e damos graça continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia um coração cheio de louvor e ação de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 8, versículo 20, depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que se oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão, Ele receberia. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito para nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz em Salmo 68, versículo 3, os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse, é tempo de seguir como a vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com sua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam as suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, como ler a Bíblia, assistir os cultos na igreja, orar ou compartilhar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe em sua vida. Quer você esteja trabalhando, quer esteja brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ter talento em mecânica, matemática, música, milhares de outras habilidades.
e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele modelou cada pessoa uma por vez e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada a Deus sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz em Isaías, capítulo 45, versículo 9: Você não tem direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro, modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric diz: Creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando corro, sinto que Ele está satisfeito. Mais adiante no filme ele diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu os olhos para apreciar a beleza, ouvido para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas, para apreciar perfumes e sabores, nervos sobre a pele, para apreciar o toque. Cada ato de prazer torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz: Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando vejo minha filha dormindo, fico satisfeita em vê-la dormir. Algumas vezes o dia tem sido cheio de problemas, mas quando observo ela dormir, tranquila, isso me faz amá-la ainda mais. Deus sabe que você é incapaz de ser perfeito e de não pecar. Mas a Bíblia diz: pois Ele sabe do que fomos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é o seu imenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com Ele. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda. De quanto prazer posso obter na vida para quanto prazer Deus pode obter de minha vida. Deus procura pessoas como Noé. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para Ele. Dispostas a viver para o prazer dele. A Bíblia diz em Salmos capítulo 14, verso 2, lá do céu, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda os seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para agradar a Deus? Você tomará providências para que agradar a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Que a sua vida seja confiar em Deus inteiramente e saber que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.